Meu marido acabou se machucando, caindo dentro do banheiro de casa, e a minha sogra fez um escândalo no hospital falando que a culpa é minha. Chega que tem história nova. Bom, a minha sogra, tanto a minha sogra quanto o meu sogro, eles são extremamente machistas, sabe? A minha sogra, ela acredita que a mulher tem um papel dentro do casamento, que é de ficar dentro de casa, cuidar da casa, fazer comida, lavar louça e tal, que é o papel único e exclusivamente da mulher. Pra minha sorte, o meu marido, ele não é desse jeito, ele não tem o mesmo pensamento que ela. Então, assim, desde que nós nos casamos, ele sempre me ajudou muito dentro de casa. A gente sempre dividiu a tarefa doméstica, ele sempre se dispôs a me ajudar a fazer as coisas para que não ficasse pesado pra mim, até porque eu também trabalho fora de casa, eu tenho meu emprego. Então a gente sempre dividiu esses serviços, sabe? Só que assim, a gente nunca foi de ficar falando pra fora, pros outros, porque o meu marido faz tal coisa dentro de casa, porque a gente faz isso, porque faz aquilo. A gente não via necessidade, enfim, a gente até evitava falar perto da família dele, esse tipo de coisa, justamente porque a gente sabia que eles tinham esse pensamento machistas, então ia vir ali a briga, sabe, não ia dar certo, então a gente realmente não falava. Pra mim, o que importava era só o que acontecia dentro da minha casa. Enfim, em uma das nossas faxinas, que a gente costumava fazer final de semana, ele foi lavar o banheiro, o nosso banheiro, enquanto eu tava limpando a cozinha. Até que eu escutei ele gritar. E aí, quando eu entrei pra ver o que tava acontecendo, eu vi que ele tava caído no chão e ele disse que tinha escorregado e tinha se batido. O que acontece? Ele tava lavando o banheiro e ele tava de sandália, né, de chinelo. E acabou escorregando no piso e ele bateu com a costela dele, com essa lateral aqui, no vaso sanitário. Então, assim, ele fraturou nessa região. Eu levei ele lá pro hospital, né? Ele fez raio-x, fez tudo que o médico pediu e lá constou que ele teve essa fratura e tudo, então ele ia precisar parar um pouco para se recuperar. Quando a gente chegou lá, que ele entrou para fazer todos os exames, eu liguei pra mãe dele, né, pros pais dele, para avisar o que tinha acontecido, que ele tinha se acidentado e tudo, e a minha sogra foi lá. Quando ela chegou lá, ela perguntou o que tinha acontecido, e eu falei pra ela, olha, ele tava lavando o banheiro, só que ele acabou escorregando, ele caiu, ele se machucou, ele tá fazendo os exames e tal, e depois que veio, né, o resultado do exame, que quando o médico falou que ele tinha fraturado, né, que ele tinha quebrado e tudo, a minha sogra começou a fazer um escândalo no meio do hospital. Começou a falar que a culpa era minha, porque se eu tivesse me colocado no meu lugar, o filho dela não teria passado por essa situação, isso nunca teria acontecido, porque eu queria botar ele pra fazer o serviço de mulher, e por culpa minha, agora o filho dela tava daquele jeito. Só que assim, eu tô contando pra vocês de boa, mas na hora ela tava gritando no meio do corredor do hospital, falando que a culpa era minha, que a culpa era minha, e ela era tão exagerada que ela até falou que se o meu marido morresse, a culpa ia ser minha, que a morte dele ia cair sobre as minhas costas. Gente, quando ela começou a gritar, a berrar no meio do hospital, o médico que veio falar com a gente sobre isso foi e começou a tentar acalmar ela, né? Porque ela tava realmente fazendo um escândalo muito grande. E aí, enquanto isso, eu tava do outro lado falando que não era culpa minha, que tinha sido um acidente, que poderia ter acontecido até mesmo comigo ou com qualquer pessoa, que era um acidente, né? Porque realmente foi um acidente. Até que depois ela se acalmou, né? Levaram ela pra longe de mim, eu fiquei pro outro lado. E quando a gente entrou pra ver o meu marido, que ele tava esperando, né, mais algumas coisas, aí eu fui, perguntei como é que ele tava, disse que ele tava bem, só tava com um pouquinho de dor, mas que, enfim, tinha sido algo que em breve ele ia se recuperar. E a mãe dele, mesmo naquele momento, começou a falar pra ele, olha, porque tu tem que botar a tua mulher pra fazer os serviços, porque tu te mete a fazer coisa que não é serviço de homem, acontece esse tipo de situação, porque agora tu tá desse jeito por culpa dela. Gente, graças a Deus, como eu falei pra vocês, meu marido não tem o mesmo pensamento que ela. Então ele olhou pra ela e falou, mãe, para, já passou, já aconteceu, não foi culpa de ninguém, foi um acidente, para e tal. Até que ela se aquietou. Fomos pra casa, né, quando o médico liberou, fomos pra casa e tudo. Aí botei ele na cama, né, tal, dei os medicamentos e a minha sogra aqui no meu ouvido, olha, porque tu tem que cuidar bem do meu filho. Não, mas eu acho melhor levar ele pra minha casa, porque tu não vai saber cuidar dele e tal. Até que tanto aquela mulher falar, porque eu não queria bater boca com ela na frente dele, porque ele já tava mal, ele já tava com dor. E ainda pra mais ver um estresse na frente dele, que era eu e a mãe dele brigando, eu simplesmente tava só ignorando o que ela tava falando. Até que de tanto ela falar, ele mesmo mandou ela calar a boca. Ele mesmo virou e falou, mãe, pelo amor de Deus, para, foi um acidente, cala a boca, eu quero ficar na minha casa, minha esposa vai cuidar de mim do jeito certo, não se preocupe, vai pra sua casa. Foi pra casa dela, né? Cuidei dele e tal, ele se recuperou, tudo certo. E quando ele se recuperou, ele mesmo voltou a fazer os serviços domésticos dentro de casa. E adivinha só, quando ela soube que ele voltou a fazer os serviços domésticos dentro de casa, aí que a mulher surtou de vez, começou a falar que eu estava escravizando o filho dela. Pra minha sorte, como eu falei pra vocês, eu nunca precisei peitar ela, nem bater boca, nem nada, porque o meu marido sempre me defendeu, sempre falou que ele não tinha o mesmo pensamento que ela e que era pra ela parar de se meter na nossa vida. Até hoje,
Às vezes ela fala, ela joga uma indireta aqui, uma indireta ali, mas eu finjo, ó, que nem é comigo, entra por um ouvido, sai por outro, e enquanto isso ele vai lá e fala, ele bate de frente com ela. Vamos ver se algum dia ela aprende que as coisas já não são mais do jeito que ela pensa e que essa época já passou. Hoje em dia meu marido tá bem, graças a Deus. Foi um acidente, poderia ter acontecido comigo ou com qualquer outra pessoa. É coisas que realmente acontecem, não tem como a gente evitar, né? Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.